Olá, meus irmãos do YouTube, meus irmãos do canal A Verdade das Escrituras, Amor Ágape, né? Os resgatados. É uma honra, é um prazer estar mais uma vez aqui para nós meditarmos um pouquinho nas Escrituras, né? E desta vez eu queria que você meditasse, que você parasse para pensar nesta passagem que eu vou ler aqui, que está em Gálatas 4, que é uma mensagem libertadora. Se nós pararmos para lê-la com carinho, se nós viermos a meditar nela, se nós viermos a pensar direitinho no que Paulo está falando aos Gálatas nesta passagem, com certeza você vai ficar boquiaberto. Com certeza, se você vier captar o teor da mensagem que Paulo está querendo levar para os Gálatas, dificilmente você vai permanecer dentro do sistema religioso. Amém? Então vamos ler bem devagarinho, com calma, tá? Eu vou ler a passagem, depois nós vamos ler pausadamente. Eu vou explicar, vou tentar explicar para que você venha captar a mensagem. Amém? Vamos lá. Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Diz assim: Mas quando chegou a plenitude do tempo, o Criador enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de libertar os que estavam debaixo da lei, para que fôssemos adotados como filhos do Criador. Amém? É pequenininho, mas é esclarecedor, muito esclarecedor. Vamos ler devagarinho? Olha só. Na plenitude dos tempos, né, no tempo determinado pelo Criador, né, vocês vejam que ele usava os profetas para dizer: vou enviar meu filho, vou enviar o Salvador, vou enviar aquele que vai libertar vocês. Então, no tempo determinado por ele enviou o seu filho. E seu filho nasceu de mulher, né? E nasceu debaixo da lei. Agora, que é importante aqui, nasceu de mulher, todo mundo sabe que nasceu de Maria, né? O Criador escolheu Maria para que Maria viesse gerar o Salvador. Aquela história toda que todo mundo conhece. Isso aí não precisamos nem contar. Todas as pessoas já conhecem essa passagem. Mas vamos para este detalhe aqui: nascido debaixo da lei. Que lei é essa, queridos? É a lei de Moisés. Então ele está dizendo que no tempo determinado pelo Criador, ele enviou o filho, nascido de mulher, né? Nascido de Maria, e nascido debaixo da lei. A lei de Moisés, a lei que fazia com que as pessoas fossem a um templo, fizessem sacrifícios, fizessem rituais religiosos, dessem dízimos. A lei que fazia com que as pessoas precisassem de um sacerdote, de um guia, de um líder, de um pastor, né? Alguém para comandar a sua vida espiritual, alguém que trabalhasse como intermediário entre elas e o Pai. Muito importante especificar aqui que a lei de Moisés era para o povo judeu. Toda a Velha Aliança, todo o Velho Testamento era para o povo judeu, correto? Não era para os gentios.
os gentios, os povos de outros países eram considerados prostitutos, imundos. Então a lei de Moisés era especificamente para o povo de Israel, tá, gente? Por isso que quando Moisés desce o monte, ele diz: ó Israel, esta lei é para vocês, esses mandamentos são para vós. Tá bom? As escrituras é bem correta, é tudo bem especificado, tudo bem explicado. Não adianta você inventar lorotas, não adianta você inventar historinhas e ficar de cerca Lourenço. As escrituras é toda explicadinha, toda correta. Então quando Moisés desce o monte com as leis, aqueles monte de mandamentos, ele diz: ó Israel, este mandamento é para vós, esta lei é para vós, esse conjunto de lei, tá? Então, vamos voltar de novo, bem explicadinho, bem devagar, tenham paciência, que é muito importante para vocês, né? Então é muito importante que você preste atenção e vá devagarinho comigo, desmiuçando, vá lendo, vai mentalizando, vai meditando. Mas, vamos lá, voltar de novo? Mas quando chegou a plenitude dos tempos, o tempo determinado pelo Pai, o Pai enviou o seu Filho, nascido de mulher e nascido debaixo da lei de Moisés, daquele conjunto de leis que tinha 613 preceitos, tá? Então, o Pai enviou o Filho, nascido de uma mulher humana, de carne e osso, e nascido debaixo da lei, dos 613 preceitos, tá bom? Que era especificamente para o povo de Israel, não era para os gentios. Agora vamos para o 5, vamos devagarinho no 5 também para nós entendermos. A fim de libertar os que estavam sob a lei. Então, ele veio, nascido de mulher, nasceu debaixo da lei de Moisés e seus 613 preceitos, que eram para o povo de Israel, para libertar os que estavam debaixo da lei. Então ele veio libertar os que estavam debaixo da lei. Ele veio libertar aqueles que iam ao templo, precisavam de um sacerdote, de um líder, de um guia, de um mestre, de um pastor como seu intermediário entre eles e o Pai, né? Libertar aqueles que sacrificavam animais, aqueles que faziam rituais religiosos. É por isso que em outras passagens diz que o Salvador aboliu a lei de Moisés no madeiro, com a sua morte. É por isso que em outras passagens Paulo diz assim, ó: foste comprado por um preço alto, por preço de sangue. Não volte a se colocar novamente debaixo de jugo de homens. Por quê? Porque a lei de Moisés era coisa de homens. Aqueles 613 preceitos eram coisas criadas por homens. Era religião, era rituais religiosos. O Pai nunca pediu aquilo. E para isso o Pai enviava os seus profetas, né? E os profetas vinham e diziam: olha, não é isso que agrada ao nosso Pai não quer isso, nosso Pai quer amor, quer misericórdia, quer perdão. Então, vamos lá, vamos voltando, devagarinho, no tempo determinado, o Criador envia Salvador, seu Filho, né? Nascido de Maria, uma mulher, nascido debaixo da lei de Moisés, a fim de libertar todos aqueles que estavam debaixo da lei, todos aqueles que tinham obrigação de ir ao templo, de ter um sacerdote, de fazer sacrifícios, de dar dízimos, fazer rituais religiosos. Então, o Salvador veio libertar as pessoas para que as pessoas não precisassem mais praticar essas coisas concernentes à lei de Moisés. Tá? Estamos no versículo 5. Agora, Paulo explica por quê. Para que libertar as pessoas da lei? Para que recebêssemos a adoção de filhos. Esta passagem é a chave.
Então, para que nós sejamos reconhecidos como filhos do Criador, é necessário que nós saiamos, nos libertemos da lei. Quem está debaixo da lei de Moisés, quem pratica todos aqueles rituais, ainda não é reconhecido e não foi adotado como filho do Criador. Tão simples, tão fácil. Tão simples e tão fácil. A fim de libertar os que estavam debaixo da lei. Para quê? Para que fôssemos reconhecidos e adotados como filhos do Criador. Porque quem estava preso à lei de Moisés ainda não era reconhecido e nem tinha sido adotado como filho do Criador. Então todos, é importante que você, meu irmão evangélico, meu irmão católico, meu irmão que segue alguma religião, preste atenção nesta frase. A fim de libertar os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos, para que fôssemos reconhecidos como filhos do Criador. Então Paulo está afirmando aqui, que quem ainda pratica rituais religiosos, quem ainda acha que aquele templo, aquela construção é a casa do Pai, quem ainda acha que deve ter um intermediário entre você e o Criador, quem ainda acha que deve fazer sacrifício, quem ainda acha que deve dar dízimos, quem ainda acha que tem que praticar rituais religiosos para agradar o Pai, precisa ser libertado dessas coisas. Por quê? Para que seja reconhecido e adotado como filho do Criador. A frase é bem esclarecedora. É bem esclarecedora. Quem ainda está debaixo da lei, quem ainda pratica aqueles rituais religiosos todos que os judeus praticavam, ainda não foram reconhecidos nem adotados como filhos do Pai. É por isso que o Criador falava que tinha que nascer de novo. É por isso que fala que aquele que faz parte da primeira ressurreição não sofrerá o dano da segunda morte. É por isso que Paulo fala, que todo aquele que está debaixo da lei de Moisés está debaixo de maldição. Entendeu? Então, para você ser reconhecido e ser adotado como filho do Criador, é preciso que você se liberte da lei para ser adotado pelo Pai, pelo Criador. Ou então, como aquela passagem de lá de João 15, sermos enxertados na videira verdadeira. Está dando para entender, gente? É tão fácil a frase ali. Vou ler mais uma vez. Quando chegou a plenitude do tempo, o Criador enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de libertar os que estavam debaixo da lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Se você precisa se libertar da lei para receber a adoção de filho, é porque enquanto você estiver debaixo da lei, você não é reconhecido por filho. Você ainda não foi adotado, gente. É simples. É simples. É fácil. Entendeu? O Pai não te vê, o Pai não te reconhece como filho. Ele não te adota enquanto você estiver preso ao passado, preso à velha aliança, praticando as coisas que são para os judeus. É por isso que em Apocalipse 2 fala, aqueles que não são judeus, que praticam coisas de judeu, mas mentem,
Na verdade, eles são sinagogas de Satanás. Então, durante as escrituras todas, em várias passagens, o pai vai falando a mesma coisa, vai dizendo a mesma coisa. Olha, vocês precisam sair debaixo da lei, para que vocês sejam adotados por mim, para que vocês sejam reconhecidos como meus filhos. É preciso que você deixem aquela velha aliança, aquele velho testamento que eram para os judeus, e venham para a nova aliança, conquistada pelo meu filho amado no madeiro, para que vocês sejam reconhecidos como meus filhos, sejam adotados por mim. Amém? Espero ter sido útil, espero ter sido esclarecedor, espero ter trazido luz à tua mente, para que você entenda isso. Você deixe os rituais religiosos que não eram nem para você praticar, eram para os judeus, e você venha para os braços do Salvador, que enquanto você estiver preso ao Velho Testamento, enquanto você estiver praticando as leis de Moisés, vocês serão como os judeus, que até hoje não reconhecem o Salvador como Messias, estão debaixo de maldição. Depois que acabar esse vídeo, leiam mais vezes, peçam ao Criador para te dar discernimento. É muito importante que você entenda essa passagem, para que você venha se libertar do sistema religioso e venha poder ser reconhecido e adotado pelo Criador. Amém? Muito obrigado, um abraço, fiquem todos na paz.